No vídeo de hoje eu quero compartilhar 10 dicas de como criar o seu bebê bilíngue em casa, mesmo morando no Brasil. Eu sou Priscila Rogério, professora de inglês, tradutora, pedagoga, trabalho bilinguismo em casa com o meu bebê. Criei esse canal para compartilhar com você todas as informações que eu adquiri nesse processo de ensinar inglês para o meu bebê e também como que é isso na prática. Eu compartilho toda a experiência aqui nesse canal. Quero também te convidar para seguir a gente no Instagram. Lá eu posto vídeos do Antonello com mais espontaneidade, falando inglês e também compartilho várias dicas. Siga a gente lá. Se esse é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, eu quero te convidar para assistir os vídeos anteriores, principalmente o vídeo que eu falo sobre os métodos para aplicar o bilinguismo em casa. Agora, se você já tem o seu método definido, já sabe qual que você vai trabalhar com o seu bebê, então eu vou dar 10 dicas extras de como criar o seu bebê bilíngue em casa. A primeira dica que eu quero deixar aqui para você é busque informação. Quanto mais você ler a respeito do desenvolvimento bilíngue do seu bebê, o que é normal, o que não é normal, o que é de se esperar para a idade do seu bebê, você vai acalmar um pouquinho a sua ansiedade e ter uma ideia de que você está fazendo a coisa certa. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que a criança, quando aprende os dois idiomas simultaneamente, ela pode misturar um pouco as palavras dentro da mesma frase. Eu vou recomendar um vídeo que eu coloquei recentemente aqui no canal sobre confusão, se a criança bilíngue causa essa mistura de idiomas. Eu recomendo muito que você assista. Então você ouve falar que a criança confunde os idiomas, mistura, ou você ouve que normalmente a criança bilíngue ela demora mais para falar do que as crianças monolíngues. Quando a gente busca informação, a gente procura entender o processo. Não é que a criança bilíngue demora mais para falar. Na verdade, a curva de desenvolvimento na fala da criança bilíngue ela é uma curva diferente da criança monolíngue. Por exemplo, a criança monolíngue ela tem uma curva ela vai no mesmo ritmo, sempre crescente. A criança bilíngue ela já começa um pouquinho, depois ela estaciona e aí quando ela cresce essa curva, ela dispara em relação à criança monolíngue. Então, no começo, algumas crianças bilíngues apresentam mesmo um atraso. Nem sei se eu poderia afirmar que isso é um atraso na fala, né? Ela não mostra o número de palavras que ela sabe muito imediatamente. Ela vai um pouquinho, estaciona, que aí o pai fica com aquela sensação de que a criança não está aprendendo, mas depois ela dispara a falar e ultrapassa a criança monolíngue, fala muito mais palavras e muito mais rápido. Quando a gente se informa sobre o bilinguismo infantil, a gente vai ver que nada disso é provado que aconteça. Não existem provas que o seu bebê vai demorar para falar porque ele é bilíngue. Na verdade, comigo aconteceu o contrário. O Antonello começou a falar dentro do tempo esperado e ele teve, na verdade, a curva crescente como as crianças monolíngues. Quando ele começou a falar, ele não teve essa estacionada que eu comentei anteriormente. Ele sempre foi de uma maneira crescente. Então, a gente faz as pesquisas, a gente se informa como que é o processo, né, de aprendizado bilíngue, mas só para a gente ter uma ideia de como vai acontecer, ter uma ideia do que esperar, e não necessariamente que aquilo vai acontecer com a nossa criança. Na minha opinião, atraso de fala tem mais a ver com falta de interação com pessoas que conversam com a criança do que o bilinguismo de fato. Então eu recomendo fortemente que você busque informação, assim você vai ficar preparado para o que pode esperar do ensino bilíngue com o seu bebê. Acalma a sua ansiedade, que eu sei que a gente quer ver resultado, acalma os medos. Então, a informação ajuda muito a te dar segurança e continuar esse processo bilíngue em casa. Quando eu li que existia a possibilidade do meu bebê demorar mais para falar, eu até pensei, eu falei, poxa, mas é de se esperar. Na verdade, a criança, ela está processando 2 idiomas. Então, a criança monolíngue, ela está processando um idioma só, ela vai nesse ritmo crescente. A criança bilíngue está processando 2 idiomas. Então, se você observar que seu filho está demorando mais para falar, lembre-se disso, são 2 idiomas que ele está processando e a curva de desenvolvimento da fala, ela é diferente de uma curva de desenvolvimento da fala de criança monolíngue. E a dica número 2 é, faça tudo ser muito divertido. Use recursos que sejam atraentes para a criança. Brinque com a criança falando em inglês, senta no chão, observe os interesses da criança. Se a criança se interessa mais por bonecas,
brinca com a criança de boneca falando em inglês. Se a criança se interessa mais por carrinhos, explore o vocabulário ali de carrinhos em inglês com a criança. E tenha muito cuidado para não confundir a sua função ali de mãe, de pai, para brincar e interagir com a criança, com a função de professor. O pai e a mãe que aplica o bilinguismo em casa não é o professor da criança, tá? Não está dando uma aula de inglês para a criança. Está conversando com naturalidade em todas as situações. Eu tenho que me policiar bastante porque eu sou professora, mas eu aprendi isso estudando, né, sobre o bilinguismo infantil e tenho aplicado com o meu bebê. Então, quando você sentar no chão para brincar, tenha muita naturalidade para falar, tenha muita espontaneidade para brincar com seu filho. Saia para passear, vai falando as coisas em inglês com ele, se prepare antes, se o seu nível de inglês não é o suficiente, se você acha que ainda não é um nível avançado, procure se informar, pesquise o vocabulário do lugar que você vai para poder falar durante o passeio em inglês com a criança. No parquinho, pesquise como chamam os brinquedos, convide a criança para escorregar com você lá no parquinho e aí você vai falando, né, o nome dos brinquedos, as frases para escorregar e ele vai se divertir muito. Então esse aprendizado vai ser natural, vai ser de uma maneira atraente para a criança. Você pode também investir em brinquedos pedagógicos e brincar com a criança falando em inglês. Os brinquedos ajudam muito, principalmente jogos da memória, jogos, por exemplo, que têm atividade motora, mas tem muitas cores, formas geométricas. Então, em todos os brinquedos, você pode trabalhar o inglês em casa com o seu bebê. A dica número 3. Incorpore músicas no bilinguismo em casa. As músicas têm um efeito poderoso na capacidade do cérebro em reter informação. Expor o seu filho a músicas na língua minoritária, no caso aqui morando no Brasil, a nossa língua minoritária é o inglês, vai ajudá-lo a aprender muito. Os canais do YouTube que eu recomendo para música em inglês, para você trabalhar o bilinguismo com o seu bebê, são Cocomelon, Super Simple, The Singing Worlds. Você vai encontrar uma infinidade de músicas que trabalham todas as situações, a hora de escovar os dentes, a hora de tomar banho, a hora de brincar, falar obrigado, falar desculpa. As músicas são muito educativas, tem muita coisa pra gente fazer com o bebê. Eu gosto também de cantar com o meu filho, então quando a gente está fazendo as nossas atividades ali do dia a dia, que eu lembro de alguma musiquinha que se encaixe com aquela atividade, eu canto, ele canta. E aqui também eu vou dar uma dica extra dentro da dica número 3. Trabalhe a pausa com o seu bebê. Na hora que ele estiver já a partir de 2 aninhos, que ele começa a falar, se você trabalhar a pausa, ele completa a frase que você está falando. Então, no trecho da música, que eu já sei que ele conhece aquela música, eu paro de cantar e ele continua. Então, a pausa é uma prática excelente também para a criança poder falar no idioma que você quer. Quando você coloca esses canais no YouTube, o próprio YouTube sugere uma sequência de vídeos e também você vai conhecendo outros canais que são muito bons. Só tome cuidado com a sequência dos vídeos recomendados, porque às vezes eles mudam de idioma. Você vai perceber que é a mesma musiquinha, a mesma sonoridade, mas está em outra língua. Eu já me distraí, deixei meu bebê assistindo TV. Quando eu voltei para ver o que ele estava fazendo, ele estava ouvindo as mesmas musiquinhas que ele sabe em inglês, só que em espanhol. Dica número 4. Leia para o seu filho em português e em inglês. A leitura traz inúmeros benefícios para a criança e ler em 2 línguas traz ainda muito mais. Lembrando que a gente está falando aqui de crianças de 0 a 3 aninhos. Então, se você não tem livros em inglês de criança para ler para o seu filho, não tem problema, porque na verdade você vai criar a historinha através das imagens. Se o livro for bastante ilustrativo, você vai mostrar as imagens para a criança e vai contar a historinha na sua versão, ou mesmo traduzindo o que está ali em português. Então não tem problema que o seu material não esteja em inglês. Vou contar uma curiosidade aqui para você. Eu li a história para o meu bebê sempre em inglês. E um dia eu decidi traduzindo a história simultaneamente ali, contando em português. E aí, conforme eu fui contando a historinha, né, em português, ele ficou maravilhado. Ele não sabia o vocabulário, ele não sabia falar as coisas da historinha, mas ele sabia a sequência. E ele ia me falando, às vezes, do jeito que ele sabia, né, em inglês,
contando as partes da história. Foi uma experiência que me surpreendeu, porque nem eu sabia que ele poderia compreender tanto a leitura que eu fazia para ele. E também, nessa parte da leitura em português, ajudou porque ele ia repetindo as palavras que eu ia falando para ele, né? As palavras em português. Então eu alterno, às vezes eu faço a leitura em inglês, às vezes eu faço a leitura em português da mesma historinha que ele já conhece. A dica número 5, inclua cultura no ensino do idioma para sua criança. É muito difícil a criança se conectar com o idioma se ninguém mais, além do pai e da mãe, falar inglês. Ela precisa ter essa experiência humana. Por isso ensinar um pouquinho da cultura, o que as pessoas em outros países que falam inglês, o que eles comem, como que é o clima, tudo isso facilita a criança ter uma compreensão maior do idioma. Eu vou recomendar aqui um canal no YouTube também que eu encontrei e que tem ajudado muito o meu bebê a aprender vocabulários e se conectar com pessoas também que falam inglês. Porque as músicas, vocês vão perceber que são desenhos animados, cantando, né? Já esse canal, ele é um rapaz que muito comunicativo, muito descritivo. Ele vai passeando pelos lugares que as crianças se prendem, né, na atenção, porque eles gostam de ver aquilo, parquinhos, muitas coisas coloridas, divertidas. Então o que tem de mais importante nesse canal que eu vou recomendar é que é uma pessoa falando em inglês de uma maneira interativa ali com a criança. O nome do canal é Blippi, vou deixar escrito aqui na tela. Ele tem ajudado demais o desenvolvimento do inglês do meu bebê, principalmente porque o meu bebê passa a maior parte do tempo com o meu marido. Meu marido não fala inglês fluentemente, então ele é um complemento do trabalho que eu faço com o meu bebê do bilinguismo em casa. Eu tenho me surpreendido assim todos os dias, porque às vezes quando o Antonello fala uma palavra, eu viro para o meu marido e falo, nossa, mas isso eu não ensinei. Aí o meu marido fala, ele aprendeu com o Blippi. E é um vocabulário muito extenso. Como eu disse, é um rapaz que ele é muito descritivo, ele vai falando com muito detalhe, tudo que ele está fazendo e bem divertido, colorido, prende muito a atenção da criança, eu recomendo demais. A dica número 6 é viaje se puder. Se você tiver condições de ir para um país de língua inglesa para levar o seu bebê para ter mais interação com as pessoas, inclusive a dica 6, ela complementa a dica número 5, né? Vai ser muito importante para ele criar conexões, para ele entender que as pessoas falam português, outras pessoas falam inglês e as coisas fazerem mais sentido para ele. Mesmo que uma viagem curta possa não surtir muito efeito na quantidade de palavras que a sua criança vai aprender nessa viagem, ela vai facilitar essa associação de idiomas para a criança. E isso certamente vai trazer mais motivação para ele aprender. A dica número 7 é ensine seu bebê a ler nos 2 idiomas ao mesmo tempo. Eu sou defensora do bilinguismo simultâneo, que é ensinar o nosso bebê a falar inglês e português ao mesmo tempo. Então, consequentemente, também vou defender que eles aprenderem a ler ao mesmo tempo vai trazer muitos benefícios para a criança. Você vai observar ao longo do processo bilíngue do seu filho que o inglês é muito mais fácil, inclusive para falar, né? As frases são mais curtas, as palavras são menores, e aí você pode observar que ele vai preferir falar inglês, porque é muito mais fácil que português. Em inglês nós não temos, por exemplo, gênero e número para adjetivos, para artigos, e já em português tem, né? A gente coloca plural nos adjetivos, a gente fala o, a, os, as, e em inglês é uma palavra só para 4 palavras em português. Então você vai perceber que o seu filho vai preferir falar em inglês por ser muito mais prático. A gente tem que trabalhar sempre a dosagem certa, tá? Se ele está falando muito mais em inglês, no começo não é nenhum problema, porque depois que ele começar a ir para a escolinha, ele vai ter muita informação em português. E aí é até interessante ele já ter o inglês dele bem consolidado para não perder, para não esquecer, para não se desinteressar a partir do momento que ele vai para a escolinha e faça amiguinhos que falam em português. Mas se você perceber que isso persistir, você vai ter que trabalhar mais o português e pedir para estimular para que ele fale português. E na leitura a mesma coisa, tenta fazer os dois processos, né? Ele ler em português e ler alguma coisa em inglês. Quando chegar na fase da leitura,
você já vai ter feito muita coisa com a criança. Então a sua leitura agora é importante para esse momento também. Por isso que eu dei a dica, né, de ler em português e ler em inglês. Que aí a criança vai ver que os pais fazem isso e eles normalmente copiam o que os pais fazem. Isso é muito importante. Ensinar o alfabeto nas duas línguas agora, quando eles são pequenininhos, já ajuda bastante eles entenderem os sons das letrinhas em português e em inglês. Isso vai facilitar bastante quando seu filho começar a ler. E uma outra dica que eu dou é quando colocar o desenho, procure por aqueles desenhos que tem a legenda do que está sendo falado, né, em inglês e em português. Eles são visuais, eles estão prestando atenção em tudo, eles têm uma capacidade enorme de absorção e isso vai ajudar bastante na leitura também. A dica número 8 é não repreenda a criança se ela falar com a pessoa errada, na hora errada, no idioma errado. A gente sabe que a gente precisa escolher um método. Isso é importante para o resultado, para a organização, né, do trabalho bilíngue em casa. Mas na hora de reprimir a criança, de corrigir a criança, a gente não pode ser muito severo, porque para ele, para a criança, não existe dois idiomas, eles querem se comunicar. A melhor maneira da gente corrigir os nossos filhos é através do exemplo. Então, se ele está falando o idioma errado, com a pessoa errada, que nem comigo, o Antonello tem que só falar em inglês, eu não vou falar, não tá certo isso, tá errado isso. Eu tenho que virar para ele e repetir a frase que ele me falou, só que na língua certa, né? No caso, em inglês. Ou fazer uma pergunta de volta para ele em inglês. Por exemplo, sorry, what did you say? Né? Desculpe, o que você disse? E ele automaticamente vai fazer a troca do idioma pelo meu gesto, né? Pelo que eu estou conduzindo ali. E o que nós pais precisamos fazer é encorajá-los a falar. Se a gente reprimir, eles podem ter algum bloqueio de fala, né? A correção ela tem que ser muito sutil. Eu sempre falo isso, a gente tem que corrigir a criança com exemplos de maneira muito sutil e não levar muito a ferro e fogo a questão dos métodos e da pessoa certa ou não que vai falar em inglês com a criança. É só uma criança, não é verdade? Ele quer só se comunicar. E com os exemplos a gente vai depois alinhando as nossas expectativas e o que a criança tem que fazer. A dica número 9 é deixe a criança experienciar o idioma. Quando você for ensinar, por exemplo, as cores, se for trabalhar com guache, deixe a criança pôr a mão ali no guache, deixe a criança se lambuzar, deixe a criança experimentar aquilo. Isso facilita muito na memorização, na experiência que ela está tendo com o idioma, ela gostar do idioma. Então, sempre que você for fazer alguma atividade, deixe ela tocar. Vai ensinar os legumes, coloque os legumes na mão da criança, né? Eu sento meu bebê no cadeirão e coloco tudo ali na frente, vou falando os nomes, ele tem o garfinho dele, ele vai espetando os legumes, ele olha, ele fala, ele coloca de volta, ele brinca ali um monte com esses legumes. Então essa experiência, ele vivenciar a situação, facilita muito no aprendizado do idioma. E aí tem vários exemplos, né? Você pode fazer com os legumes, você pode fazer com o guache, você pode fazer com os brinquedos, no banho, com o ursinho de pelúcia, que nem eu ensino as partes do corpo. Aí eu pego o ursinho de pelúcia, eu vou ensinando as orelhinhas, o rabinho, as patinhas. Também tem outros nomes, né? Para nós a gente fala as mãos, mas para o animal a gente fala as patas. E aí a criança vai aumentando o vocabulário dela de uma maneira que é muito criativa e ela vivencia aquela experiência. Eu tenho animais de estimação, então quando ele vai tocar no pontinho do nariz da minha gatinha, ele fala nose. E aí eu vou brincando com ele, com a gatinha também, né? Eu falo para passar a mão, então ele passa a mão, eu falo onde está a patinha da gatinha, onde está o rabinho da gatinha, cadê as orelhinhas, os bigodinhos, que em inglês tem um nome diferente. Então a criança vai vivenciando a situação. Deixar ela ter essa experiência, o seu resultado vai ser muito melhor. E dentro dessa dica, a criatividade dos pais vai influenciar demais, né? Você vai conhecer a sua criança, saber o que ela gosta de brincar, quais os recursos que você tem ali na sua casa para poder explorar ao máximo o idioma com ela. Então, solte a sua criatividade, brinque de ser criança de novo com o seu filho. Antes da dica número 10, eu quero te lembrar que eu vou deixar aqui na descrição um link para baixar um e-book gratuito. São as minhas melhores dicas de como criar um filho bilíngue, 7 estratégias de sucesso.
faça a leitura desse material que você vai ver que complementa tudo que eu falo aqui no canal e vai te ajudar muito no ensino bilíngue do seu bebê. E também, se você gosta desse assunto, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para poder acompanhar todo esse trabalho maravilhoso que a gente faz e eu faço de coração para compartilhar com você. Vamos lá para a dica número 10. Nunca desista. Criar um bebê bilíngue é uma jornada e nem sempre é fácil. Você tem que ter um mindset bem preparado. Eu fiz um vídeo sobre mindset, eu vou recomendar aqui na tela para você. E lembrar que é um trabalho a longo prazo. Você tem que falar inglês com o seu bebê até a fase adulta. Honestamente, eu não me vejo parando de falar inglês com o meu filho. Então, acho que vai ser para sempre, é um trabalho a longo prazo. Nunca desista, se mantenha consistente. O que é isso, né? Fazer diariamente, sempre, o tempo que você puder, com qualidade, né? O tempo com qualidade, isso é o mais importante. Eu tenho certeza que seu filho vai te agradecer depois. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!